Há quem diga que a história não se repete, mas geralmente ela rima. Vamos dar uma olhada em relação a isso? Para que a gente consiga discutir sobre essa frase, para ver se ela pode ser aplicada ou não no nosso mercado de ações, vamos utilizar um estudo retrospectivo de 15 anos, comparando o comportamento dos 4 bancões. Esse estudo foi feito pela Economática, uma das maiores plataformas de dados financeiros do nosso país. Me acompanhe até o final que, com certeza, você vai se surpreender com vários resultados. Não apenas um, mas vários. Quando a gente fala de bancão, necessariamente no Brasil nós estamos falando de Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú. Vamos utilizar dados relacionados a 2022, mas também olharemos para o passado, desde 2008. Então é um tempo aí bem longo, suficiente para que a gente consiga tirar algumas conclusões que são importantes na tomada de decisão de algum investimento, inclusive algumas tendências. Mas antes de começar, eu queria te convidar a fazer parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. Hoje estamos com mais de 230 participantes e eu soltei em um subgrupo que aborda basicamente bancos, energia e também a parte de seguros. Eu soltei uma série de enquetes relacionando aí um conhecimento geral sobre os bancos. Qual é a que teve a maior taxa de crescimento nesse período? Qual é o payout médio? Será que os bancões, eles crescem mais do que os outros bancos, aqueles bancos menores? Porque geralmente, por ser menor, ele tem uma capacidade de crescimento maior, certo? Já que a base de cálculo tende a ser pequena. Mas será que isso acontece efetivamente? Qual foi o bancão que conseguiu ter uma rentabilidade, um ROI, acima de 32%? Atualmente, qual que é o mais rentável e o menos rentável? Qual foi o ano que nós tivemos o maior PDD em relação àquele provisionamento dos devedores duvidosos, relacionando aí uma questão de inadimplência do nosso país? Será que isso oscilou? Qual é o banco que tem o maior valor de mercado e o banco que tem o menor valor de mercado? E praticamente todo mundo errou essa pergunta, mas querendo ou não estamos aqui para aprender, não é verdade? E em relação ao dividend yield, como é que funcionou? Qual é que tem a menor média? Qual tem a maior média? Será que algum realmente atinge os 6% que a gente preconiza pelo jeito Barsi de investir? Essas perguntas todas foram respondidas nesses estudos que eu vou apresentar para vocês agora. Começando pela questão de lucros e dividendos, aqui nós temos 5 informações muito importantes. Sim, a gente não quer trazer apenas o óbvio. Vamos tentar digerir, destrinchar esse gráfico para trazer mais informação. A primeira coisa aqui que a gente tem que entender qual que é. Nenhuma empresa, seja ela qual for, principalmente em relação aos bancos, nenhum bancão cresce em linha reta. Então percebam que isso aqui é renda variável. Então fiquem atentos. Se você teve um resultado bom em um ano, não necessariamente você vai ter em outro. Às vezes temos uma máxima histórica e de repente uma queda. Depende de vários fatores, não apenas relacionados à empresa. Outro ponto importante que a gente entender aqui é que se a gente fizer um cálculo proporcional, percebam que nesse momento nós tivemos um crescimento do lucro e um crescimento mais tímido do dividendo. Lembrando que a barra mais clara é o lucro e a barra mais escura é o dividendo. E perceba que em alguns momentos você vai ter algum resultado até estranho, mas tudo explicável, em que nós tivemos um aumento de lucro aqui de 2021 para 2022, no entanto, nós tivemos uma redução de dividendos. Então, sempre é bom você ficar atento em relação a esses comportamentos. O terceiro ponto aqui, ele é mais uma curiosidade. Percebam que em 2008 nós tivemos um lucro total, considerando esses bancões, de 25,8 bilhões de reais. Agora, em distribuição de dividendos, nós tivemos 27 bilhões de reais em 2022. Ou seja, a distribuição foi maior do que o lucro total desses grandes bancos. E agora, sendo um pouquinho mais técnico, percebam que a linha de tendência, que é esse tracejado mais claro, do lucro, ele é mais inclinado, essa linha ela é mais inclinada do que a linha dos dividendos. O que isso significa matematicamente? A taxa de crescimento dos lucros, na média, é maior do que a taxa de dividendos distribuídos. Isso aí é fundamental porque, por mais que seja sutil, percebam que o dividendo nem sempre ele vai acompanhar no mesmo ritmo o lucro da sua empresa. Isso pelo menos representado nos bancos. E para fechar, o quinto motivo é por que em alguns momentos nós tivemos quedas. O gráfico ele nos ajuda a perceber qual é o momento que você tem que parar para estudar.
E como é que você faz isso? Lendo os balanços trimestrais, entrando em contato com o RI das empresas, lendo algumas notícias da época e tudo mais. Por exemplo, nós sabemos aqui que tivemos uma questão política muito forte, 2015 e 2016, relacionados à Dilma principalmente, e ali na questão de 2019 e 2020, uma crise sanitária que assolou o país inteiro, na realidade todo o mundo. Então, muitas vezes está relacionado apenas à instituição, aquilo que você está estudando, e muitas vezes é uma questão de conjuntura global. E aí, será que realmente isso pode ser considerado como uma perda de eficiência? Não necessariamente, já que todo mundo está apanhando nesses momentos mais tensos, aquele que sofre menos é um melhor resultado. Concorda? Aqui vem um dado que a gente fez além também, e eu acho que é importante a gente falar. Foi uma das perguntas que eu coloquei lá na enquete do grupo. Qual é a média de payout dos bancões ao longo desses anos, desde 2008 até 2022? Chegamos à média de 42,91%. Então, isso pode oscilar bastante. A maioria dos anos realmente fica bem próximo de 40%, 41%. Tivemos uma queda muito expressiva em 2022, com um payout global desses bancões na casa dos seus 29%. Mas, ao mesmo tempo, em 2019, batemos um recorde positivo nesse caso, de 71% de payout. É uma distribuição muito robusta. Para quem já investia naquela época, sabia que o que tinha de curso de trader, de fazer investimento arriscado, que estava dando resultado, não era brincadeira. Qualquer coisa que você investia, é claro que eu estou falando entre aspas aqui, tinha uma grande possibilidade de ter um aumento do seu patrimônio. Não era algo tão complicado assim. Mas, 2020, muita coisa aconteceu, nós já discutimos isso em vários vídeos e retornamos mais ou menos ali para a média dos seus 40 e poucos por cento. Agora, falando um pouquinho do ROI, um resultado aqui bem interessante que eu queria falar, que eu vou citar agora ponto positivo e ponto negativo, tá? Vamos começar pelo negativo, porque a notícia ruim a gente tem que falar antes. Tem um destaque aqui em relação ao Bradesco. Se você for pegar o ROI desde 2008 até o ano de 2022, percebam que é a linha aqui mais verde escura. Talvez não fique muito fácil, eu vou riscar para vocês de vermelho. Espero que ajude. Percebe que essa linha está com uma tendência de queda? Então, infelizmente, isso está acontecendo. Eles estavam com mais de 23% e fecharam 2022 com 13% de rentabilidade de ROI. Nada bom. Significa o quê? Entre vários aspectos, está tendo um comportamento mais ou menos parecido com os outros bancos, porque a gente pode ver aqui também que o Banco do Brasil, que está em amarelo, saiu de uma rentabilidade histórica de 32%, e foi para 21, mas ainda assim está muito bem rentável, mas tivemos também uma tendência de queda olhando esse horizonte. Mas a pior aqui, sem dúvida nenhuma, é do Bradesco. E agora, quando a gente olha uma questão de mediana, e por favor, não confundam com média ou média aritmética, temos até a média harmônica, mediana é um outro conceito. Se você tiver dúvidas sobre esses preceitos mais básicos, deixa aqui no comentário pra gente, que a gente pode pensar em fazer uma playlist para ajudar a interpretar, baseando sempre em conceitos simples, e nem por isso desimportantes. A mediana mais relevante aqui é do Banco do Brasil, que fechou na casa ali dos seus 19,6%. Algo excelente. Por mais que as pessoas não gostem de bancos públicos, e eu entendo qual que é a preocupação envolvida aí, a questão da ingerência do governo, né? Mas dados históricos eles não mentem, principalmente esses dados mais recentes. Eu acho bem bacana para a gente ter um geralzão, comparando, é claro, aí com seus pares privados. Então, não tem jeito, né? Contra dados, contra números, não tem muito argumento. E aqui também cabe um destaque bem pontual. Percebam que de 2008 até 2014, Santander estava praticamente ali esquecido, né? No limbo do esquecimento. Uma rentabilidade muito baixa mesmo, na casa de 5%. Até faz eu lembrar do Banrisul, né? Que eu particularmente não gosto, mas isso aí é papo para outro vídeo. O fato é que de 2014 até 2022 apresentou uma tendência de crescimento muito forte, fechando aí na casa dos seus 15%. Não é lá aquela coisa, mas também não está ruim não, comparado com os outros pares. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, considere de verdade se inscrever no nosso canal. É só clicar ali e inscrever-se. E também, por que não, deixar esse like e compartilhar com algum amigo seu que investe em algum desses bancões. Informação sempre é muito válida, principalmente quando ela tem uma fonte segura, como é a Economática, como é o canal Vida de Acionista. Vamos voltar lá para o vídeo.
Quando a gente olha aqui a questão do dividend yield, que é uma das principais informações que nós, investidores de longo prazo, que seguem o jeito Barsi de investir, é a informação que a gente mais preconiza, né? É claro que outras existem também, sem dúvida nenhuma, mas dividend yield é fundamental. Percebam que, de novo, nós temos um ponto positivo aqui para Banco do Brasil, apresentando uma mediana de 6,2%. Então, sim, é outra informação para as pessoas que gostam de bancos privados. Os bancões apresentaram uma mediana abaixo dos 6%. Né? Não tem como a gente discutir muito isso aqui, não. Eles oscilam bem mais, o Banco do Brasil também tem a sua oscilação, não vou negar, mas historicamente tem um resultado bem interessante. Por outro lado, temos aqui o Bradesco, que de 2016 até 2022, já é um período mais curto, ele saiu de um dividend yield de 7,5% para atuais 2,4%. É algo que preocupa. Também é uma tendência de queda, além da rentabilidade que está caindo, o dividend yield também tem mostrado uma porrada para baixo, então a gente não gosta disso. Agora também para fechar também um ponto importante e curioso, na verdade, em relação ao Banco do Brasil, apresentou uma rentabilidade, um dividend yield de 14,4%, muito acima do que muito produto aí de renda fixa. Né? Os outros bancos ali, o Santander 7,5%, o Itaú 4,9%, e o nosso Bradesco 2,4%. Lembrando, tá? Eu tenho posição em Bradesco. Não me arrependo. Foi uma avaliação que eu fiz no passado. Tá cada vez mais barato, mas eu gosto de mostrar aqui no canal quando a gente acerta e quando a gente erra. A minha maior posição na carteira, vocês sabem, quase 70% é Banco do Brasil e o Bradesco ali algo em torno de 5%, se eu não me engano. Agora, em relação à intermediação financeira e também em relação ao PDD, que é algo que preocupa a gente quando nós temos ali um cenário de provável crescimento de inflação, a gente tem algumas conclusões aqui. Até 2016, parte de receita financeira cresceu quase que ininterruptamente. Uma pequena estabilização ali de 2011 a 2013, mas teve um crescimento muito forte. De 2017 até mais ou menos 2021, ficamos praticamente estagnados. E em 2022 batemos o recorde aí de 743 bilhões de reais, algo surreal. Agora na parte de PDD, também praticamente de lado, mas com uma leve tendência de alta, ficando ali até 2020 na casa de 94 bilhões, um valor que era até então recorde. Já em 2021 tivemos uma redução para 64 e boa parte desse PDD que estava ali quietinho, considerando um cenário muito complicado, ele acabou sendo distribuído para os seus acionistas porque aquele cenário pavoroso não se configurou como realidade, mas chegou 2022 e mostrou para a gente que o mercado faz o que ele quiser. Né? Então a gente sempre tem que estar preparado em relação às possíveis oscilações positivas e negativas e superamos o valor de 2020, chegando ali mais de 100 bilhões de reais em PDD. Algo que preocupa um pouco a gente, porque nesse momento, de 2021 para 2022, o PDD cresceu muito mais do que a receita dos bancos, que é um dado fundamental para a gente perceber uma sutileza, que é o seguinte: crescer, ok, maravilha, está crescendo. Mas está crescendo com qualidade? Não adianta crescer sem qualidade. Se você se expõe a um risco desnecessário aumentando a sua receita, às vezes isso pode ser uma fragilidade. Concorda? E comparando ali de 2008 até 2022, o total da receita de intermediação foi 3,5 vezes maior, um crescimento bem expressivo. Já sobre a parte de ativos totais, não tem muito que a gente ficar conversando, mas também a questão de curiosidade. 2008 nós tínhamos ali quase 2 trilhões, sim, trilhões. Mas enfim, olhando em 2008 e também em 2022, um crescimento aí de 3,7 vezes maior. Agora, em relação ao valor de mercado, para a gente finalizar esse vídeo, nós tivemos aqui 3 momentos muito importantes, bem fáceis de você observar. Olha só, até 2015. Perceba que está praticamente de lado. Realmente, o valor de mercado não teve grandes oscilações aí, não. Agora, de 2015 ali até mais ou menos 2019, tivemos um crescimento muito expressivo de todos os bancos. Todos eles. Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Porém, 2019, que era o nosso ápice, tivemos uma queda muito forte até 2021, que seria o terceiro momento, e 2022 eles ainda não se recuperaram. O banco que teve o maior valor de mercado, sem dúvida, e fechamos em 2022, foi o Itaú, que na verdade ele sempre teve, tá? Desde 2008. E agora o que surpreendeu muita gente é o Banco do Brasil, que está valendo aí menos de 100 bilhões de reais. Ele é o que menos vale, é o que apresenta a maior remuneração acionista, é o que tem apresentado a melhor mediana também em relação a esse assunto e é o mais barato. Então,
Até que ponto será que aquele medo em relação àquele ponto de uma interferência pública vai realmente refletir nos resultados do banco? Não estou negando que esse risco não exista, tá? Mas é importante a gente ter uma visão um pouquinho mais de fora sobre o nosso contexto como um todo, para que a gente não fique muito enviesado. E muitas vezes a gente acaba perdendo algum momento de poder investir em algo por uma questão até de preconceito. E indo diretamente à raiz, né, pré-conceito. Um conceito, uma definição, uma visão em relação a algo sem conhecer profundamente. Então, será que realmente o valor de mercado, ou melhor dizendo, o mercado precifica corretamente o Banco do Brasil, diante de todos os resultados que a gente trouxe? Será que precifica bem o Bradesco, que é o segundo maior banco aqui em termos de valor de mercado, ainda considerando que ele está numa tendência de queda muito forte desde lá 2008 em relação ao ROI e desde 2016 também tem apresentado resultados ruins de queda? Fica aí o questionamento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. De verdade, eu quis trazer um artigo que nem todo mundo gosta ou tem tempo para ficar indo lá atrás desse tipo de portal, de informação muito bem embasada em dados, mas sempre trazer argumentos para que vocês possam investir de uma maneira mais madura acaba sendo o nosso principal objetivo aqui. É claro que eu deixo sempre um histórico daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Não é à toa que a minha carteira pessoal é a minha carteira do canal, mas e eventualmente a gente vai acabar errando, né? Não tem jeito. Mas a ideia é sempre acertar mais do que errar, através principalmente do estudo. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Até mais.